vou abordar as raízes históricas do antissemitismo, retóricas antigas em novos contextos, e vou contar com o auxílio aí do Dinho para o próximo slide já, Dinho, por favor. Próximo slide. Eu quero propor uma reflexão em caráter geral de que uma condição que perpassa esse problema do antissemitismo é a dificuldade do homem em lidar com o diferente, aliada à sede de poder para dominar. Vocês vão observar que a minha abordagem, pela minha formação em psicologia, apesar de trazer dados históricos diversos, eu vou convidar vocês à reflexão de aspectos psicológicos, tanto individuais quanto grupais. Então, o diferente, como que a gente pode, desde já, pensar que a gente pode ter uma relação com indivíduos, culturas diferentes das nossas, num aspecto positivo, mas muitas vezes eles se transladam para um olhar negativo. Vamos ver como isso acontece no caso dos judeus, para com os judeus. Próximo slide. Começando por antissemitismo. Esse conceito que traduz uma atitude de oposição, de ódio contra os judeus, ele ganhou espaço para designar essa oposição, essa atitude contrária aos judeus, no século XIX, em 1879, na Alemanha, quando o jornalista Wilhelm Marr ele era membro de uma liga de antissemitas, e ele começou, nas publicações em jornal, a fazer um uso de uma execração aos judeus em aspectos políticos. Isso ganhou espaço, porque na França já havia também o preconceito pela presença dos judeus, que já tinham ganho, desde a Revolução Francesa para cá, espaço mais digno na sociedade do que aconteceu durante a Idade Média. A Idade Moderna ela declancha para os judeus um espaço de reconhecimento de cidadania em algumas áreas do planeta que até então não se pensava. No entanto, eu, nesse slide, convido vocês a refletirem sobre o aspecto etimológico, o significado original da palavra antissemitismo. Seria uma oposição contra pessoas ou grupos dos povos semitas. Esses povos semitas incluiriam judeus, árabes e outros povos mais antigos, já extintos, como os assírios, os babilônios, os fenícios, e por isso que a terminologia antijudaísmo é que seria mais apropriada para designar esse preconceito, ou ódio ou aversão contra os judeus. Mais recentemente, também tem sido usado na literatura o conceito judeofobia, né? Fobia, medo, aversão, e nesse caso aqui, a atitude de aversão aos judeus. No entanto, o uso consagrado da palavra antissemitismo, repito, desde o século XIX para cá, ainda é o mais usado, portanto, para designar esse preconceito contra os judeus, seja um indivíduo ou como um grupo, como povo num todo. Próximo slide. E quando a gente pensa na dificuldade de lidar com o diferente, e se eu estou falando de antissemitismo, né, entendendo que os descendentes de Sem, nem todos estão incluídos nessa categoria, mas sim aos judeus, o que é ser judeu? O que é o judeu? Eu preciso conhecer do que eu estou falando, aqui que eu estou me referindo. Então, um conjunto de singularidades culturais, religiosas e históricas marcam a identidade do povo judeu. Essa pergunta, aliás, o que é ser judeu, é algo que, dentro do próprio povo, as pessoas se fazem, é uma pergunta com uma resposta em aberto. Eu aqui compartilho com vocês alguns
aspectos que têm a ver com a história de execração que a gente vai ver que o povo judeu foi vítima. Então, o povo judeu foi o primeiro a acreditar num único Deus, imaterial, onipotente e onisciente. É o judeu. E quem é judeu? Judeu é quem nasce de ventre judeu. O povo judeu transmite seus costumes religiosos e sociais de geração em geração, ou seja, a tradição é uma forte presença na marca cultural, religiosa e identitária desse povo. O povo judeu, no aspecto religioso, não busca converter ao judaísmo membros de outras religiões, apesar de ser possível quem quiser se converter ao judaísmo, pode, mas não é uma religião que trabalhe para levar os outros que não nasceram judeus a se converter ao judaísmo. Um outro aspecto importante nesse período da emancipação que eu já citei no início do século XIX para cá, é que o povo judeu, e mesmo antes, na Idade Média, no período medieval, ele não impõe os seus costumes à comunidade maior aonde se vê inserido. Então, o povo judeu, em qualquer lugar do mundo que esteja, ele vai procurar manter as suas tradições, mas sem procurar impor, nem convencer, nem tampouco converter quem esteja ao redor na sociedade onde ele está. E até ainda hoje é minoria em todas as nações, à exceção de Israel. E aqui, ainda nesse slide, o que eu trago para vocês como imagem são os 10 mandamentos. As tábuas da lei que foram ofertadas por Moisés, né? Deus chamou Moisés ao Monte Sinai depois da saída do Egito, e aqui você tem o marco de criação desse povo. O povo, para conviver, ele precisa ter uma série de preceitos para organizar a sociedade. E está aí os 10 mandamentos que trazem uma influência cultural não, para os judeus, sim, enquanto seu marco identitário, mas que também influenciou outros povos ao longo dos tempos. Próximo slide. Então, quero trazer aqui uma reflexão que o povo judeu apresenta aos olhos do não-judeu oposições por diferenças identitárias. O Gerard Messadier é um historiador que cita, por exemplo, perpassando a história, no período greco-romano, a cultura greco-romana era uma cultura e uma religião que trazia uma referência religiosa politeísta. Então, o judeu, como era monoteísta, era visto como um opositor, ou seja, o caráter negativo começa a pesar. O cristianismo, como para os judeus o Messias ainda não veio, os judeus não reconhecem Jesus o Messias, o Filho de Deus, como tal, isso foi a base para a oposição central entre a Igreja Católica Apostólica Romana e os judeus, que atravessou séculos e que só foi revista na década de 60 do século XX, com o documento chamado Nostra Aetate, que começou a ser elaborado em 1962 e teve a sua formulação final em 1965, quando a Igreja Católica Apostólica Romana retira a acusação generalizada do povo judeu como assassino de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso mais adiante em mais detalhes. E ainda um outro caráter identitário que o Messadier marca, mais recente, né, na época já da formação dos Estados-nação, é a oposição ao nacionalismo patriótico, porque os judeus, até o período do final do século XIX para cá, ele procurava manter a sua cultura, a sua religião,
e não participavam da cultura e da religião majoritária nos estados-nação aonde viviam. Então, esses olhares de oposição, pessoal, desde os períodos bíblicos, eles promoveram perseguições e risco de vida para todo o povo. Na primeira imagem que eu mostro aqui para vocês nesse slide, na antiga Pérsia, entre os anos 486 e 465, antes da Era Comum, nós temos aí ilustrado o rei persa Xerxes I, conhecido como Assuero, ou Ahasverosh em hebraico. E aqui a gente tem na história ainda bíblica uma primeira intenção genocida de eliminar o povo judeu por parte do Haman, que é o primeiro-ministro ou o braço direito do rei, que, observando que os judeus não se curvavam, não se ajoelhavam quando o Haman passava, ou seja, uma diferença cultural e religiosa, falou assim para o rei: olha, eles são um povo diferente, eles não seguem todas as regras que nós aqui apresentamos e todos os outros obedecem. Eles podem, portanto, ser um perigo para o seu poder. E essa intenção genocida só foi revertida porque a rainha Esther, que o rei tinha, né, em alto apreço e tinha sido a sua escolhida num baile de máscaras, se revelou judia e assim conseguiu mostrar que, na verdade, o orgulho e a vaidade do Haman é que estavam assim levando o rei a interpretar mal essa condição dos judeus que só querem ter o direito de professar os seus costumes, assim ditados por Deus. Um outro exemplo aqui, pessoal, que eu trago, avançando um pouquinho mais a mais ainda, antes da Era Comum, nós temos uma ilustração de Jerusalém no período helenístico, quando os gregos, na sua expansão territorial na época, avançaram sobre o templo de Jerusalém para destruir a profanar, na verdade, né? Não chegaram a destruir o templo todo, mas profanaram o templo e a gente tem aí uma revolta dos macabeus, né? Um grupo de judeus que defenderam o templo e tem toda uma festa da religião judaica chamada Hanukkah, a Festa das Luzes, que é a festa em prol da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Então, se na antiga Pérsia aquele intento genocida do Haman acabou marcando o calendário judaico com a festa de Purim, nós temos aqui esse marco em prol da liberdade religiosa no período helenístico, assim defendido pelos macabeus, com a festa de Hanukkah. Então, faz parte do calendário judaico celebrar vitórias por permanecer vivo e por permanecer cultivando a sua cultura e a sua religião. Próximo slide. Então, existem, frente aos judeus, dinâmicas do negativo, se a gente pode aqui usar uma terminologia mais psicológica, tá? Você pode identificar algo como diferente em caráter de oposição e passar a demonizar esse diferente. Por quê? O diferente incomoda, suscita reações que podem propor a sua destruição, e aqui eu dou margem a vocês imaginarem qualquer relação de oposição em que essa oposição suscite emoções fortes, internas, destrutivas dentro da gente. Então, nesse processo, campanhas que tentaram destruir os judeus veicularam difamações que se mantiveram na memória popular, inflamadas por emoções destrutivas. Então, você aqui começa a ter um binômio entre pensamento negativo acerca de um indivíduo ou um grupo que evocam emoções fortes de reação para combatê-lo. Então, como oposição, quem não gosta, quem não vê com bons olhos o outro, no caso aqui os judeus, vai projetar nesse outro
né? Aquilo que evita reconhecer em si. Então, eu sou bonzinho e aquele lá que vai ser o meu bode expiatório, vai ser o mal, vai ser o culpado por tudo o que me acontece de errado. Inclusive, emoções oriundas de frustrações como raiva e ódio movem reações impulsivas a ponto até mesmo de você começar a gerar um automatismo na sua maneira de culpabilizar alguém, um grupo ou um indivíduo por algo de ruim que te aconteça. É mais fácil do que a gente revisar na gente e ver qual é a nossa parte a ser melhorada. Então, motivações para o preconceito, eles não advêm necessariamente das características reais do indivíduo ou do grupo-alvo, tá? Mas se ancoram na força bruta emocional, num dizer psicanalítico, na pulsão de morte, no thanatos, tá? Frente a um alvo percebido como hostil. Então, se eu aprendo a ver, ou se eu percebo aquele indivíduo, aquele grupo, como aquela situação como algo hostil a mim, isso vai me acionar instintivamente impulsos destrutivos para me defender. Daí que o confronto com dados de realidade, às vezes a respeito desse indivíduo, desse grupo-alvo, nem sempre surte um efeito na reversão do preconceito. Por quê? Porque está arraigado numa atitude rígida e fechada de uma personalidade impermeável à razão e à experiência, e aqui eu estou citando Sartre. Tá? Então, aqui, pessoal, quando a pessoa ela tem um preconceito, ela se enrijece dentro dele, ela fica impermeável a qualquer tentativa de reversão. Então, é um trabalho árduo que a gente tem na hora de combater o antissemitismo, porque a gente tem que levar as pessoas a se flagrarem, né, em expressões, em reações instintivas que elas têm, frente a um indivíduo ou um grupo que às vezes mal conhecem, mas estão a repetir aquilo que já ouviram negativamente acerca deles. Vamos ver como isso aconteceu ao longo da história. Próximo slide. Então, nós temos, como eu falei, desde os tempos bíblicos até os dias atuais, uma série de preconceitos cumulativos e sobrepostos acerca dos judeus, acerca do que se fala dos judeus. Tá? Então, no aspecto religioso, as principais, as maiores marcas antissemitas que atravessaram os séculos foi a culpabilização dos judeus pelo deicídio, ou seja, pela morte de Jesus, quando, na verdade, né, no período lá do representante romano Pôncio Pilatos, a crucificação era um castigo usual, infeliz na época. Houve aquela transferência da responsabilidade para as mãos dos líderes judeus, se iam crucificar, se ele ia ser condenado ou não, mas claro está que, para os líderes romanos, qualquer líder que se insurgisse ali, ameaçasse o domínio da região, instituído lá pelo Império Romano, seria visto pelo próprio Império como uma ameaça, ok? E no século VII, a partir do século VII e até os dias de hoje, aí eu já tenho uma outra referência de uma outra religião, que é o islamismo. O Estatuto Dime foi instituído ainda no século VII e permite pessoas que não professam a fé islâmica viver, residir, morar dentro de uma região, de um califado ou de um país, como judeus ou como cristãos ou como católicos, mas são cidadãos de segunda classe. E tem diferenças no âmbito dos direitos civis e, às vezes, tem que pagar impostos também. Isso vai variando muito de acordo com o olhar do governante local, mais ou menos benevolente. Mas essa condição atravessa os países árabes até os dias de hoje. No aspecto socioeconômico, nós temos preconceitos de os judeus serem chamados de traidores, também
desde ali da condição de deicidas, que foram, a partir dali, no século II, expulsos da região onde hoje nós temos o Estado de Israel, e foi a grande dispersão, a grande diáspora judaica. Foram chamados de usuras, porque pela limitação de não poderem ter terras ao longo da Idade Média, por terem que lidar como cobradores de impostos, e depois, mais à frente, como pessoas que faziam empréstimos a juros, coisa que, durante a Idade Média, na Igreja Católica, pela Igreja Católica Apostólica Romana, era proibido, mas cabia aos judeus fazerem, então, esse papel. Foram acusados de causadores da peste negra. Por quê? Porque, na sua manutenção de hábitos culturais e religiosos, eles tinham, os judeus, um banho ritualístico que contribuía para a sua higiene, assim como a preparação de alimentos. Então, havia morte entre os judeus, sim, mas não num número, no quantitativo, proporcionalmente falando, a população maior. Então, daí, os judeus começaram a ser vistos, durante o século XIV, como os grandes causadores da peste negra, e foram acusados, inclusive, de estarem envenenando os poços dos quais não se conseguia mais água. Então, essas ideias foram sendo tratadas no imaginário social. As cruzadas, que foram as expedições religiosas e militares para reconquistar a Terra Santa por parte da Igreja, né, entre o século XI e XIII, que, no âmbito das cruzadas, os judeus foram acusados de assassinatos rituais para, por exemplo, fazer o seu pão ázimo, ou seja, matar crianças não judias em rituais, são chamados libelos de sangue, com sangue preparar os seus alimentos sagrados, por exemplo, para a Páscoa, que é uma deturpação total do propósito da Páscoa judaica, né? Que origina-se ali da redenção, da libertação da escravidão do Egito, quando, na ocasião, foi pedido para que o povo sim fizesse um sacrifício de um cordeiro e marcasse nas suas portas o sangue, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos judeus. Então, vocês veem como que os preconceitos eles vão sendo construídos usando uma mistura de informação deturpada, que parte de uma história do povo judeu, mas que é absolutamente distorcida e usada contra eles. A matzá, que é o pão ázimo, é feito basicamente de farinha e água. E, avançando, pessoal, na Idade Média, nós temos a Inquisição em dois momentos, entre o século XIII e XIV, e já na Idade Moderna, no século XV e XVIII. Qual era o propósito da Inquisição? Combater hereges, combater aqueles que não professassem puramente a fé católica apostólica romana. E os marranos eram, como eram chamados, os cristãos novos e, sobretudo, os cripto-judeus, os judeus que, apesar de terem se convertido forçadamente ao catolicismo, ainda mantinham as suas práticas às escondidas. Marranos significa sujo, porcos. E essa palavra vai aparecer de novo lá, tempos depois, no nazismo, quando os judeus eram chamados de Sal Juden, judeus sujos, judeus porcos. Avançando mais um pouquinho, pessoal. No Império Russo, século XIX, pogrom em russo é uma palavra que designa destruição maciça, massacre. E, em 1903, na Rússia, surge um libreto, uma publicação chamada Os Protocolos dos Sábios de Sião. São apanhados de supostas atas de reuniões que sábios, que líderes judeus do mundo todo se reúnem para preparar a conspiração para a dominação mundial.
Vocês têm aqui 2 exemplos de publicações. Ele surgiu pela primeira vez na Rússia e em 1903 ele serviu de justificativa para promover vários massacres num período em que o czar estava muito já instável no poder e queria atacar os judeus, combater os judeus, culpar os judeus por essa instabilidade. Em 1918, já depois do fim da recém-término, né, da Revolução Bolchevique, os judeus foram perseguidos e assassinados também pelo lado dos socialistas, dizendo que não eram pessoas confiáveis. Então, toda essa ideia de conspiração mundial, ela vai reforçar, além desse período da Rússia, o próprio antissemitismo nazista. Em 1923, vocês veem esse primeiro exemplar dos Protocolos Sábio de Sião, foi com comentários de Alfred Rosenberg, que foi um dos ideólogos do nazismo, né, que ajudou Hitler a construir toda a máquina mortífera nazista que a gente conhece. E a gente também tem aí um outro exemplo, já da década de 30, em espanhol. Os protocolos do Sábio de Sião até hoje influenciam a mídia antissemita, a mídia antijudaica de inúmeros povos árabes que se opõem à existência do Estado de Israel e aos judeus. Próximo slide.